Hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito de ideologia, tomando como exemplo o filme O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, de 1915. Esse é um dos filmes mais importantes da história do cinema, mas é também um dos mais racistas e odiosos. E muitas vezes a qualidade técnica desse filme e o impacto social dele são tratados como coisas separadas. Mas e se eu te disser que uma coisa ajuda a entender a outra se a gente pensar a partir do conceito de ideologia? Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Bom, vou começar falando do filme antes de entrar no conceito de ideologia, mas se você está aqui é porque provavelmente você gosta de relacionar cinema com questões sociais. Então uma dica, já se inscreve porque essa é exatamente a pegada desse canal e eu acho que você vai gostar, beleza? Obrigado. Bora lá então. O Nascimento de uma Nação acontece no contexto da Guerra Civil Americana entre os estados do Norte, que defendiam a abolição da escravatura, e os estados do Sul, que defendiam a permanência da escravidão. O filme começa antes dessa guerra, mostrando uma visita amigável de uma família do norte, os Stoneman, à casa de uma família do sul, os Cameron. Um rapaz da família Stoneman se apaixona por uma moça da família Cameron e um rapaz da família Cameron se apaixona por uma moça da família Stoneman. Mas daí, por culpa da ganância dos políticos do norte, o país é dividido e começa a guerra. Lembrando que aqui eu não estou falando a minha opinião, mas só a visão do filme, tá, gente? Bom, os estados do norte então perdem a guerra, a escravidão é abolida e os negros ganham direitos políticos e começa o caos lá na parte sul dos Estados Unidos. Até que o mocinho da família Cameron resolve criar a Ku Klux Klan. Aí ele começa a perseguir os negros, a harmonia volta a reinar, os mocinhos e as mocinhas se casam e todo mundo vive feliz para sempre. É, bem complicado. Quando eu assisti O Eterno Judeu, que foi um filme feito pelos nazistas para justificar o Holocausto, eu achei que eu nunca mais veria um filme tão escroto contra aquele. Mas, cara, Nascimento de uma Nação, se ele não supera, ele pelo menos iguala a marca. Mas por que será que um filme tão bizarro quanto esse continua sendo tão admirado? Bom, faz o seguinte, assiste qualquer filme antes desse e você vai perceber que tem uma diferença enorme. Você vai reparar que os filmes daquela época usavam a câmera de uma forma extremamente simples. Eles quase não davam closes, os planos sempre pegavam o corpo dos atores e o cenário inteiro, a câmera ficava parada e a montagem só ia mostrando a história avançando. Já o Griffith combina de um jeito complexo os planos mais abertos e profundos a outros mais fechados, planos médios. A montagem vai condicionando o olhar do espectador e mostra vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Sem falar que ele criou um filme com uma escala épica, com milhares de figurantes, cenários enormes, figurinos caros e tudo mais. Ao contrário do que muita gente pensa e do que o próprio Griffith dizia, nenhuma dessas ideias e técnicas usadas no Nascimento de uma Nação foram criadas nesse filme. Mas o que diferencia ele dos outros filmes é que nenhum até então tinha utilizado todas essas técnicas ao mesmo tempo de uma forma tão coerente. Era tipo assim, um lá vai lá e usa a montagem paralela, depois o outro vai lá e faz um close, mas fazer tudo isso do mesmo tempo, de uma forma que não ficasse estranho e tão coerente, só o Griffith. E assistindo esse filme, você percebe que praticamente todo o blockbuster americano, essas superproduções americanas, nasceram daí, do Nascimento de uma Nação. Bom, e agora antes de continuar falando sobre o filme, vamos falar um pouco sobre o conceito de ideologia. Bom, esse é um conceito complexo, que tem muitas definições, mas aqui hoje eu vou só começar a apresentar algumas características de uma dessas definições possíveis. E a ideia de ideologia que eu estou usando aqui é de um discurso ou crença que favorece ou legitima o poder da classe dominante. Bom, então se a ideologia é um discurso ou crença que favorece a classe dominante, obviamente esse discurso e essa forma de pensar é criada pela classe dominante. É assim que o Marx explica no livro A Ideologia Alemã. Ele diz que a classe dominante de uma época tem não só os meios de produção material daquela sociedade, mas os meios de produção espiritual, ou seja, as formas de criar as ideias dominantes de uma época. Meios de produção material, tá certo. Porque produção tá no singular. Produção material é uma coisa só. Os meios de... Ou seja, ela tem um controle sobre a ciência, a arte, a religião, etc. E dessa forma ela consegue impor a visão de mundo dela sobre as demais classes. Certo, então voltando agora para O Nascimento de uma Nação. Quem é que produziu o discurso ideológico desse filme? Quem é a classe dominante que fala aí nesse filme? O homem branco. E como é que eu sei disso? Bom, poderia só olhar aqui para a foto do Griffith e perceber que ele é um homem branco. Mas imagina que você não sabe quem é o diretor. Como é que você ia observar isso? Bom, primeiro, repara que muitos dos atores que estão interpretando os personagens negros, na verdade, são brancos.
Eles usaram uma maquiagem bem estereotipada para fingir que eles são negros. Ou seja, a história das pessoas negras não está sendo contada por elas mesmas, mas pelas pessoas brancas. Beleza, mas e se os atores não fossem brancos, mas fossem negros de verdade? Daí a gente teria que olhar para quem é o narrador do filme. Um filme pode ter um narrador explícito, com aquela voz em off, ou por meio dos letreiros, como é o caso desse filme aqui. E os letreiros desse filme são muito explicitamente racistas. Mas mesmo que não tenha isso, um filme sempre tem a perspectiva de alguém que conta uma história. Quem conta a história num filme é a câmera. E como é que eu sei que essa câmera representa o olho de uma pessoa branca, ou seja, tem a perspectiva de uma pessoa branca? Porque ela só mostra o drama e a ação das pessoas brancas. Mesmo quando a câmera mostra pessoas negras, elas estão só reagindo a alguma coisa que as pessoas brancas fizeram, ou agindo em função das pessoas brancas. Mas são só os personagens brancos que têm sentimentos mais profundos e que têm um desenvolvimento psicológico e que se relacionam entre si. E essa é uma característica importante da ideologia. Ela é um discurso, um pensamento produzido pela classe dominante para o interesse da classe dominante, mas que se apresenta como se fosse um discurso em geral para o interesse da sociedade em geral. Porque não pensa você que no Nascimento de uma Nação eles dizem assim: ah, temos que defender os brancos mesmo e os negros que se lixem, não sei o quê. Não. No começo do filme, antes da abolição, eles mostram uma fazenda do sul como um lugar feliz, onde os negros se divertiam, onde existia harmonia. Como se a escravidão fosse uma coisa boa para os próprios negros. Porque a ideologia faz isso, ela nega que existam cisões na sociedade, que exista exploração ou desigualdade. Ela diz que no fundo existe harmonia, e quem cria o conflito é quem denuncia a desigualdade. Sabe aquele papo, se a gente parar de falar de racismo, o racismo acaba? É meio essa a ideia. E esse é um dos pontos mais fortes do Nascimento de uma Nação. O argumento forte do filme é que a harmonia dos Estados Unidos foi quebrada pelos agitadores radicais do Norte que impuseram a abolição da escravidão. Esse é o simbolismo do casamento entre as famílias do Norte e do Sul, que tinham sido separadas pela Guerra Civil e depois se reencontraram depois da criação da Ku Klux Klan. Então repara que a ideologia nunca chega e defende a realidade social existente, do tipo assim, aceita as coisas como são e pronto, acabou. Como eu expliquei no primeiro vídeo aqui no canal, toda ideologia precisa, pelo menos, fazer referência àquele nosso desejo utópico de transformação da sociedade. Mesmo num filme tão explicitamente racista, que parece às vezes ter uma ideologia tão direta quanto o Nascimento de uma Nação. Nele, o Griffith pega um sentimento que as pessoas têm de verem o fim dos conflitos raciais e do racismo mesmo, e distorce esse desejo e entrega uma solução que é justamente o oposto. Ou seja, ele defende a permanência da escravidão para combater o racismo. Pois é uma ideia completamente absurda. Mas aqui você pode começar a pensar que a ideologia é sempre uma mentira. Às vezes é realmente, mas às vezes não. Coloca o Drauzio Varela falando, quer dizer, às vezes não. Sabe aquele vídeo? Se aproveitam da minha imagem, não entre nessa. Aliás, a ideologia ela é muito mais poderosa se ela não for mentirosa e for verdadeira. E para explicar isso, vou precisar usar um exemplo de fora do Nascimento de uma Nação, porque nesse filme quase tudo é mentira mesmo. Pensa na seguinte afirmação: os países do Oriente Médio são antidemocráticos. Essa é uma afirmação objetivamente, positivamente mentirosa? Não. Infelizmente, todos ou quase todos os países dessa região são governados por ditaduras. Mas essa é uma afirmação ideológica? Tenho certeza que sim. Porque no fundo ela é usada pela mídia ocidental para justificar invasões militares a esses países e dizer que eles não têm condições de governarem a si próprios. Ou seja, é uma afirmação usada para sustentar o poder dos Estados Unidos sobre a região e sobre o mundo inteiro. Mas é claro que a mídia ocidental não diz explicitamente que ela fica martelando essa coisa da democracia do Oriente Médio para justificar as invasões. Ela deixa essa relação de poder oculta. E essa é uma característica importante da ideologia. Ela precisa ocultar que ela é um discurso que joga a favor da classe dominante. O Nascimento de uma Nação não só oculta o fato de que os brancos são favorecidos por aquele discurso, mas como ela vai além. Na narrativa, os brancos são as vítimas. No filme a gente vê a família Cameron ficando pobre depois das guerras. As meninas começam a usar umas roupas velhas, rasgadas, tudo remendado. Até o último ato do filme, os brancos são sempre vítimas das agressões dos negros. Os negros é que são colocados como classe dominante depois da Guerra da Secessão. O filme mostra eles dominando as eleições, ocupando o parlamento e até o governo.
E a coisa que eu achei mais repugnante desse filme é que ele resgata o estereótipo do negro como o cara violento, estuprador da mulher branca. Esse filme faz o espectador ter mais empatia pela pessoa branca, porque a gente tende a ter mais empatia mesmo por aquela pessoa que está na situação mais vulnerável. Pessoa não, na verdade personagem. Mas isso mostra uma contradição que eu acho interessante da ideologia, que ela sempre coloca o outro como alguém ameaçador, temerário, mas ao mesmo tempo ela precisa reivindicar o poder da classe dominante. Então ela ao mesmo tempo coloca esse outro como alguém burro, ignorante, fraco, né? Alguém que não tem como contestar a classe dominante. Então nesse filme os negros são apresentados como pessoas burras, que não sabem falar direito, né? O letreiro das falas deles tem sempre vários erros gramaticais, assim. Eles se movem de um jeito meio animalesco, como se eles não fossem humanos mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eles são o motivo de instaurar o caos no país. Ué, mas então como é que pode uma gente tão bruta assim conseguir derrotar, mesmo que por um tempo, a galera chique, inteligente, fina e tudo mais? Bom, que O Nascimento de uma Nação é um filme absurdamente racista, eu espero que todo mundo já tenha concordado, né? Mas será que ele é um filme racista por causa da época que ele foi feito, porque esse era um pensamento comum ali na época, ou será que é porque o Griffith era um cara bizarramente racista? Olha só, eu acho que essas duas afirmações são ideológicas. Porque se a gente diz que a culpa do racismo é exclusivamente do Griffith, a gente está tratando o problema como uma coisa individual, ignorando que existe uma estrutura social por trás daquele discurso. Ó, pra vocês terem uma ideia, esse filme foi o primeiro a passar na Casa Branca. E mesmo que o presidente tenha criticado depois do filme, eles continuaram fazendo várias exibições ali na Casa Branca. Além disso, ele foi um sucesso enorme de bilheteria e de crítica. Bom, então ele é puramente o resultado do seu tempo? Também não. Porque muita gente protestou contra o lançamento desse filme. Algumas manifestações terminaram até com pancadaria. Inclusive o filme se coloca como uma polêmica, então o Griffith tinha sim como saber que aquele filme era racista. A gente não pode eximir ele dessa responsabilidade. Tanto que a Ku Klux Klan nem existia mais nos Estados Unidos e ressurgiu graças à influência desse filme. Vários linchamentos aconteceram por inspiração na história do filme, que mostra a Ku Klux Klan fazendo justiça com as próprias mãos depois que um homem negro tenta estuprar uma das filhas da família Cameron. Ou seja, literalmente pessoas foram assassinadas, morreram por causa da influência desse filme. Por isso que eu ficaria entre essas duas respostas. O Griffith era sim um cara racista, mas ele não tirou aquelas ideias totalmente da cabeça dele do nada. E ainda refletindo aqui o quanto esse filme revela sobre o pensamento de uma época, não é bizarro pensar que um filme tão racista quanto esse foi tão influente para Hollywood que várias outras produções se inspiraram neles, que praticamente qualquer blockbuster que a gente assiste hoje em dia é tipo, sei lá, um trisaneto do Nascimento de uma Nação. Imagina o efeito que isso causou sobre os vários cineastas e estudantes de cinema que começaram a estudar a linguagem cinematográfica a partir desse filme. Já viu o Spike Lee falando disso, né? Que ele teve inspiração para escrever o BlacKkKlansman por causa que ele, na faculdade de cinema, o professor apresentou Nascimento de uma Nação falando só do aspecto técnico da inovação e não problematizou absolutamente nada a questão social. Na aula seguinte, o povo do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp colou na aula. Foi muita treta, muita treta. E com isso eu aproveito para tentar responder a pergunta que eu coloquei lá no começo do vídeo. Qual a relação entre a importância desse filme para a história do cinema e o impacto social dele? Como eu falei, eu não acho que são coisas separadas. Ele foi importante por causa do papel ideológico dele e vice-versa. Olha só. Hollywood é tipo uma máquina de guerra dos Estados Unidos. Esse é um dos principais meios pelo qual o país impôs a sua hegemonia sobre o mundo inteiro. Se a gente consome os produtos americanos, se comporta como eles e até aceita a dominação política deles, em grande parte isso tudo acontece por causa de Hollywood. Então a minha hipótese é que O Nascimento de uma Nação provou para os poderosos ali dos Estados Unidos que o cinema é uma arte extremamente persuasiva. Olha só, o filme convenceu muita gente de que os brancos eram vítimas dos negros e que a escravidão era boa para os negros. Se um filme foi capaz de convencer as pessoas até disso, ele pode te convencer de praticamente qualquer coisa. Então, O Nascimento de uma Nação só teve esse impacto todo porque de fato ele foi muito bem feito. Se fosse uma porcaria, com certeza ia ter polêmica ali na época, mas de um tempo as pessoas iam acabar esquecendo do filme e lembrar só da polêmica.
Então ele só cumpriu o seu papel social por causa do seu papel artístico. Mas o contrário também é verdade. Eu acho que ele só ganhou relevância para a história do cinema justamente porque ele provou o seu potencial político. Tanto que ele estabeleceu várias convenções do cinema de Hollywood. Por exemplo, a separação clara entre bem e mal, a resolução clara, satisfatória e otimista no final, a narrativa linear dividida em 3 atos, a narrativa centrada nos dramas psicológicos dos indivíduos, com motivações sempre muito claras, a construção de pares românticos, o orçamento alto para bancar cenários grandiosos e conflitos épicos, com um monte de efeitos especiais, os closes nos rostos dos atores mais bonitos e famosos, o alívio cômico entre os momentos mais tristes e tensos, e finalmente a montagem analítica, né, que procura dirigir de uma forma muito didática para onde que o espectador deve olhar. Aí antes de encerrar, só mais uma observação. A forma como eu expliquei a ideologia aqui pode dar a entender que a ideologia é sempre uma coisa que é muito bem planejada com a ideia de manipular politicamente as pessoas. Eu acho que não dá para ser ingênuo e ignorar que muitas vezes a ideologia é isso mesmo. Por exemplo, o próprio Griffith tinha sim um objetivo político muito claro, assim como eu acho que boa parte ali dos produtores de Hollywood, dos diretores mais influentes. Mas nem sempre isso explica a ideologia, ou essa é uma explicação ainda um pouco superficial. Porque às vezes só no interesse de querer tornar um filme mercantilizável, né, poder vender o filme, isso já vai fazendo com que ele tenha características ideológicas. Mas isso é um assunto complexo que fica para uma próxima aula, então se inscreve aí no canal, porque aí você vai ver a parte 2 dessa aula que eu vou tomar algum outro filme como exemplo. Bom, é isso, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, aperta o joinha aí embaixo, que ajuda bastante. Comenta aí o que você achou desse vídeo, o que você acha dessa minha interpretação sobre o nascimento de uma nação, sobre esse conceito de ideologia. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, faço questão de responder vocês. E se não se inscreveu ainda, se inscreva, beleza? Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.